E se eu te revelasse que existe um verso na Bíblia que muitos líderes evitam citar, mas que pode transformar completamente a sua forma de viver a fé? Esse não é apenas mais um versículo entre tantos. É uma chave escondida, um segredo que, quando compreendido, abre portas para uma vida espiritual mais profunda e uma comunhão verdadeira com Deus. Poucas igrejas ousam pregar sobre ele, e talvez, exatamente por isso, você nunca tenha ouvido falar desse texto do jeito que vai ouvir hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir uma verdade que pode abalar estruturas religiosas, derrubar tradições humanas e reacender sua paixão pela presença de Deus. Mas antes de continuar, quero te pedir algo simples. Permaneça até o final desse vídeo, porque só quem escutar cada detalhe desse ensinamento terá a revelação completa. E se você deseja que mais pessoas conheçam segredos ocultos das Escrituras, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso mostra ao YouTube que essa mensagem precisa chegar a outros corações. Hoje você vai compreender que existe mais na Bíblia do que a maioria das pessoas imagina. Existe um chamado para uma fé sem máscaras, sem religiosidade superficial. E esse verso esquecido pode ser o divisor de águas entre viver apenas uma rotina religiosa e experimentar uma vida de verdadeira intimidade com o Criador. A Bíblia é o livro mais lido e estudado do mundo, mas também é o mais interpretado de maneiras diferentes ao longo da história. Desde os primeiros séculos, quando líderes e concílios começaram a decidir o que seria ensinado nas igrejas, muitos textos ganharam destaque, enquanto outros foram deixados em segundo plano. Não porque não fossem importantes, mas porque traziam verdades difíceis de engolir. Imagine, em tempos em que a fé era controlada por sistemas religiosos rígidos, nem todos os versos eram lidos livremente para o povo. Alguns eram considerados complexos demais, outros perigosos, porque questionavam tradições e chamavam o povo para uma fé mais viva e pessoal. E isso não aconteceu só na Idade Média. Até hoje, muitas congregações preferem se concentrar apenas em mensagens leves e fáceis, evitando textos que confrontam, que expõem o coração e exigem mudança real. É justamente nesse ponto que entra o verso que vamos revelar aqui. Ele não está escondido porque foi retirado da Bíblia. Ele está escondido porque raramente é falado, raramente é pregado e, em muitos casos, raramente é vivido. E quando você finalmente ouvir e entender esse verso, vai perceber que a palavra de Deus nunca foi feita para nos entreter, mas para nos transformar. Se você sente que sua fé precisa de mais profundidade, continue comigo, porque estamos apenas no começo dessa revelação. Existe um verso, um único trecho, que muitos cristãos passam por ele sem perceber a profundidade que carrega. Ele está ali, no meio das páginas da Escritura, mas é como uma pérola escondida na areia. Só quem cava mais fundo consegue enxergar o brilho. Esse é o tipo de passagem que não pode ser lida com pressa. É preciso parar, respirar e deixar que cada palavra penetre no coração. Mas por que quase ninguém fala sobre ele? Porque esse verso não apenas consola, ele confronta. Não apenas conforta, ele desperta. Ele exige uma resposta, uma decisão radical de quem o ouve. Talvez seja exatamente por isso que muitos líderes preferem deixar essa parte em silêncio, para não incomodar, para não sacudir demais os alicerces da rotina religiosa. Eu quero que você imagine como seria se existisse uma chave capaz de mudar a forma como você ora, como você enxerga a vida e até como você entende a vontade de Deus para você. Essa chave está nesse verso, e é sobre ele que estamos caminhando agora. Não vou revelar ainda, porque quero que, quando ouvir, você entenda a grandeza do que está por trás dessas palavras.
Mas eu prometo, quando chegar a hora, você vai sentir como se estivesse abrindo uma porta que sempre esteve diante de você, mas que ninguém te mostrou como destrancar. Prepare o coração. Chegou o momento. O verso que tantas vezes foi ignorado e que poucos ousam pregar está em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Pare um instante e deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Não é um texto para ser lido apressadamente. É uma sentença que divide aqueles que apenas pronunciam o nome de Cristo, daqueles que realmente vivem para Ele. Aqui, Jesus não fala aos descrentes, mas aos que o chamam de Senhor, pessoas que talvez frequentem templos, levantem as mãos em oração e até preguem, mas que não obedecem à vontade de Deus. Esse verso é um choque de realidade. Ele nos mostra que a fé não é feita apenas de palavras, mas de entrega, de renúncia, de vida moldada pela obediência. Jesus está dizendo claramente, não basta chamá-lo de Senhor, é preciso viver como servo fiel. É aqui que muitos se assustam, porque esse texto destrói qualquer fé superficial baseada em aparência. Ele expõe a diferença entre religiosidade e verdadeira transformação. E talvez seja exatamente por isso que tantas igrejas preferem não falar dele com profundidade, porque ele exige mudança radical, exige autenticidade. Se esse verso já mexeu com você, escreva nos comentários: eu quero viver a vontade do Pai. Essa é a declaração que abre espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você já percebeu como a maioria das mensagens pregadas hoje fala sobre bênçãos, vitória, prosperidade e conquistas? Não há nada de errado em desejar essas coisas. Afinal, Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Mas quando olhamos para o que Jesus disse em Mateus 7:21, entendemos por que esse verso é tão desconfortável para muitos púlpitos. Ele não promete nada terreno, não fala de facilidades, não massageia o ego. Pelo contrário, ele confronta. Esse texto expõe uma verdade dura. Nem todos que falam em nome de Deus estão realmente vivendo para Ele. Isso é chocante porque desmonta a falsa segurança de muitos que acreditam que apenas frequentar a igreja ou pronunciar o nome de Cristo é suficiente. Esse verso pede obediência genuína, pede renúncia, pede vida transformada. Muitos líderes evitam esse tema porque sabem que ele mexe diretamente com a base da religiosidade superficial. Ele não enche auditórios, não gera aplausos, mas gera conversão verdadeira. E é exatamente isso que Jesus quis: separar os que apenas o chamam de Senhor, daqueles que de fato vivem como discípulos. Por isso, esse verso foi sendo esquecido nas pregações. Não porque tenha perdido o valor, mas porque exige coragem para ser vivido e ensinado. E é justamente essa coragem que Deus está despertando em você hoje. Ele está chamando você para uma fé viva, autêntica e inegociável. Agora pense comigo, quantas vezes você já orou, cantou ou até pregou sobre Jesus, mas no fundo sentiu que a sua vida não estava alinhada com a vontade de Deus? Esse verso de Mateus 7:21 não é apenas uma advertência distante. Ele é um espelho colocado diante de nós. Ele nos faz olhar para dentro e perguntar: estou apenas chamando Jesus de Senhor com os lábios ou estou vivendo como servo com o coração? O poder desse texto é que ele vai além das aparências. Ele toca naquilo que ninguém vê. As escolhas em secreto, os pensamentos que alimentamos, as atitudes que tomamos quando ninguém está olhando. Jesus não está interessado em palavras bonitas, mas em corações obedientes. Esse verso é relevante porque atinge a área mais sensível da nossa fé, a prática diária. Não basta falar sobre Deus no domingo e esquecê-lo na segunda. A vontade do Pai precisa estar presente em cada decisão, em cada relacionamento, em cada escolha.
E isso significa viver de maneira íntegra, ainda que custe, ainda que doa. E aqui está a boa notícia. Esse chamado não é um peso impossível, é um convite para a verdadeira liberdade. Porque quando você começa a viver a vontade do Pai, descobre que não existe alegria maior do que andar no centro da vontade de Deus. Esse é o segredo que muitos nunca experimentaram. É sobre isso que esse verso está gritando para você hoje. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso viver a vontade do Pai de forma prática? A resposta está em pequenos passos diários que refletem um coração entregue. Pense em Noé, por exemplo. Quando todos riam dele, ele permaneceu obediente construindo a arca, simplesmente porque acreditava na voz de Deus. Abraão deixou sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na promessa. Daniel manteve-se fiel em oração, mesmo quando isso poderia custar sua vida. Esses homens não apenas diziam Senhor, Senhor. Eles viviam como servos, mesmo em situações de risco, dor ou incompreensão. E é exatamente isso que esse verso nos chama a fazer hoje. Obedecer mesmo quando não é popular, mesmo quando não é fácil. Na prática, isso pode significar perdoar alguém que te feriu, abrir mão de um hábito que você sabe que entristece a Deus, ou dizer não a oportunidades que parecem boas, mas não estão na vontade dele. Viver esse verso é escolher diariamente alinhar suas decisões com o coração do Pai. E quanto mais você pratica, mais percebe que obediência não é peso, é privilégio. Porque a vontade de Deus não te limita, ela te protege, te guia e te conduz ao propósito pelo qual você foi criado. É nesse caminho de obediência que a fé deixa de ser teoria e se torna transformação real. Chegou a hora de você olhar para dentro de si e se perguntar com sinceridade: será que eu estou vivendo esse verso ou apenas repetindo palavras? Jesus deixou claro que não é o que dizemos que define nossa eternidade, mas sim o que praticamos diante do Pai. Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é necessária, porque é exatamente dela que nasce a verdadeira transformação. Talvez você perceba que tem vivido uma fé de aparências, frequentando cultos, cantando louvores, mas sem entregar áreas específicas da sua vida para Deus. Talvez tenha se apoiado em tradições, mas não em obediência. Ou talvez, mesmo amando a Deus, ainda tenha deixado a sua vontade em segundo plano diante das pressões da vida. Esse é o momento de mudança. Não amanhã, não quando tudo se ajeitar, mas hoje. Jesus não nos chamou para vivermos uma religião morna, mas para sermos discípulos apaixonados. E Ele está te perguntando agora: você realmente quer viver a vontade do Pai? Se o seu coração diz sim, então esse é o ponto de virada. Escreva nos comentários: eu escolho viver a vontade de Deus. Declare publicamente, porque toda decisão de fé precisa ser confessada. Essa é a hora de alinhar sua vida com o céu e permitir que esse verso deixe de ser apenas letras em um livro e se torne a marca da sua caminhada. Perceba como esse único verso tem o poder de separar a religiosidade vazia de uma fé verdadeira. Não é sobre quantas vezes você frequenta um templo, nem sobre quantos versículos você consegue citar de memória. É sobre viver alinhado com a vontade do Pai, todos os dias, em cada decisão, em cada detalhe da vida. Jesus não está em busca de multidões que apenas o chamam de Senhor. Ele está em busca de filhos que o obedeçam, mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo inteiro segue em outra direção. Esse é o peso e a beleza desse chamado. Talvez até aqui você tenha vivido uma fé superficial, mas isso não precisa definir o seu futuro. Esse verso não veio para condenar você, mas para despertar você. É o convite de um pai amoroso que deseja ver seus filhos andando em verdade,
sem máscaras, sem desculpas, sem reservas. E hoje você está diante de uma escolha: permanecer no mesmo lugar ou dar um passo para dentro da vontade de Deus. Um passo que vai te levar para além das aparências e abrir a porta de uma vida cheia da presença dele. Esse é o momento de deixar que a palavra que foi escondida da sua vida até hoje se torne a base de uma nova caminhada, e a decisão está em suas mãos agora. Esse é o verso que muitas vezes foi silenciado nos púlpitos, mas que hoje ecoa com força no seu coração. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não permita que ele seja apenas mais um texto que você ouviu e esqueceu. Deixe que ele marque a sua vida, que mude suas escolhas e que transforme a sua fé em algo vivo, real e inegociável. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: eu quero viver a vontade do Pai. Essa declaração é mais do que palavras, é um ato profético, é um passo de fé. E se você deseja que mais pessoas conheçam essa verdade, compartilhe este vídeo. Pode ser que através de você, alguém encontre a revelação que estava faltando para mudar sua vida. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso não é apenas um clique, é a forma de mostrar ao YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais corações. Juntos, podemos espalhar a palavra que liberta e traz transformação. Hoje, você teve acesso a um segredo que pode mudar sua eternidade. Agora, a escolha é sua: ouvir e esquecer, ou viver e ser transformado. A palavra foi liberada, o céu está aberto. O Pai está chamando você para andar em sua vontade. O que você vai responder?